A corrupção moral tem um cheiro peculiar. Os obtusos dizem que a corrupção moral fede, mas isso é só uma figura de linguagem. Os obtusos dizem Brasília fede, a Câmara dos Deputados fede, o Senado fede, o Palácio do Planalto fede. Dizem isso na imprensa, nos bares, dizem isso em casa. Mas os obtusos não são realmente capazes de sentir o cheiro da depravação moral. Carne estragada fede. Merda certamente ofende feio o olfato. Ovo podre. Posso citar outras 5.000 coisas que fedem pra valer. Mas a corrupção moral é diferente, querido. Ela não empresta o ar como a fumaça das fábricas. Conheço apenas uma criatura viva capaz de sentir seu cheiro peculiar. Você. Você sempre sai para caçar. Eu presto bastante atenção nos detalhes, no movimento dos olhos, das mãos, principalmente no modo como você fareja. Na expressão de delicada satisfação quando as primeiras partículas voláteis emanadas da tua presa colam no teu bulbo olfatório. Teu rosto muda. Você rejuvenesce 20 anos. É sublime ver você em ação, correndo, saltando, enfiando o nariz nas fissuras do ar. Você é a única criatura viva capaz de reconhecer um cheiro que não é um cheiro, um odor peculiar, nem macio nem agudo, que é na verdade uma mancha vermelha na consciência. Quando fareja, você não está atrás da fragrância estereotipada de um perfume ou do bodum vulgar de um corpo suado. Você está atrás do cheiro da corrupção moral. Cheiro totalmente inodoro para todos os cidadãos comuns, para todos os obtusos. Na resenha de hoje, a gente vai falar de Distrito Federal, uma narrativa que alia a prosa pós-moderna com a ficção científica. Não sei se vocês estão prontos para ter essa conversa, mas vamos tê-la do mesmo jeito. Distrito Federal foi escrito pelo Luiz Braz e lançado pela Patois em 2014. E é uma obra que é bem difícil falar sobre ela, porque ela traz na forma da escrita dela, traz uma fórmula bem diferente do que a gente costuma ver na ficção científica, né? Escrita no Brasil e inclusive na ficção científica estrangeira, ao menos a ficção estrangeira que chega até nós, né? Geralmente a ficção científica é um gênero em que ela se baseia muito mais no enredo e na ambientação, nos levar para outros mundos, do que na própria forma de escrita, né? Ela geralmente é uma forma que tenta facilitar para o leitor a compreensão do mundo que está em volta, né? E o que o Luiz Braz faz nessa obra é justamente o inverso, né? Ele traz uma escrita com uma prosa bem sofisticada, né? Ela é um discurso livre e indireto. Outra característica é que ela é narrada na segunda pessoa, né? Mas em contraponto ela traz uma história que é bem simples de entender, o que faz com que o nosso trabalho, o trabalho do leitor, tenha que ativar, principalmente para o leitor de ficção científica, tenha que puxar áreas da nossa cabeça que a gente geralmente não está acostumado a ler, né? Eu recentemente vi isso apenas no Amália Atrás de Amália, que eu já resenhei aqui no canal, que ele também ele segue uma linha parecida, né? Uma prosa sofisticada, poética, só que aqui ela é dividida em frases, né? São frases de períodos curtos, né? O que facilita bastante para a gente entender quando é uma frase de diálogo, quando é uma reflexão, quando é uma descrição, né? Só que diferente do Saramago, por exemplo, as frases são divididas, então fica mais fácil para ler. Eu não sei quem é que tem dificuldade com a leitura do tipo de Saramago, eu particularmente tenho, e dependendo se o leitor, quem está em casa vendo o vídeo, se ele também tem dificuldades com o Saramago, eu acho que aqui é uma boa opção para ler o Discurso Indireto Livre e aproveitar melhor a obra, né?
Mas o que eu estava dizendo era a respeito sobre a ficção científica ter um tipo de escrita diferente, né? Que ela é geralmente mais simplificada, porque a complexidade fica geralmente para as tramas, para os enredos e principalmente para a ambientação, né? A linguagem, geralmente ela é mais acessível, ela é mais direta, para que a gente possa se preocupar mais nas ambientações diferentes, né? Para se habituar aos estranhamentos de uma civilização muito no futuro, ou de uma distopia onde o governo é totalmente diferente. Já aqui, a nossa distopia ela é bem conhecida, né? Porque o livro, o Distrito Federal, não é Distrito Federal por um acaso. Eles estão falando do nosso Distrito Federal. É uma referência ao centro do poder no Brasil, né? Porque a obra ela fala bastante da corrupção, né? Como naquele trecho que eu li no início, é narrado na segunda pessoa. E o você, a quem refere, que é um dos personagens principais, que é um curupira. Um curupira que ele também é um ciborgue, né? Porque ele é um tipo de um espírito vingador que encarna num ser humano comum e aí começa a controlar ele, né? Começa a usar ele de hospedeiro para realizar a sua vingança, né? E vingança do quê, né? Ele representa aquilo, digamos assim, aquilo que falta para a gente mudar as coisas, né? Porque a corrupção, ela é uma característica sistêmica, né? Ela não encontra resistência no Brasil de hoje. Ela corre solta, né? E o curupira, ele é como se fosse a raiva acumulada depois de tanta opressão. Ele metaboliza muito bem isso. E ele é narrado de uma maneira muito bacana, né? Ele é narrado em segunda pessoa, como se fosse como se fosse uma consciência de fora, falando diretamente com o curupira, sem necessariamente conversar com ele. E essa voz, ela tem uma característica de companheirismo, tem uma coisa de mãe, como se ela se referisse a um filho, a algo que ela criou, a algo que ela quer ver bem, algo que ela admira, né? Tudo isso mesclado numa narrativa que ela, como eu já disse, ela é com frases, os trechos, eles são com frases, e aí você vai ter repetições de situações e de muitas frases são repetidas, né? E isso lembra bastante um outro livro aqui, que é uma das inspirações para esse livro, que é o Santa Clara Poltergeist, porque ele tem uma narrativa que às vezes é cantada e alguns versos do Distrito Federal, desse livro, ele soa como se fosse refrões de músicas, né? Invocado certas frases e elas são relembradas de novo. Ele serve para recapitular os momentos onde a trama tinha parado, né? Então ele usa da repetição para você entender, é aquela parte que a gente tinha parado antes. Então ele não é um livro, em comparação com os livros clássicos, ele realmente é mais difícil de ler, mas é um esforço que eu acredito que vale a pena. Não é um livro que é uma leitura de praia, por esse motivo, pela forma como ele é escrito e também pelo conteúdo, né? Porque ele é muito visceral. Porque essa vingança não é uma vingança limpinha, bonitinha. Ela é muito forte, ela é sangrenta. E o livro não faz questão alguma de esconder isso. Pelo contrário, ele faz questão de mostrar o quão violenta é essa reação, digamos assim, da natureza, né? E o livro ele não só acompanha o curupira, né? Como ele acompanha outros personagens muito interessantes, como a Moema, que é uma obtusa. Os obtusos são, digamos, os cidadãos passivos, alienados, os que não são necessariamente corruptores e corruptos, mas eles são alienados, né? São alheios a tudo isso
eles são passivos, né? Que eles também servem de eles servem de contraponto à atitude do Curupira, tanto quanto os próprios corruptos, né? E só que a Moema, ela é uma obtusa que ela não é corrupta, ela é honesta e ela está imersa no que é descrito como um jogo de MMORPG e chamado Distrito Federal, em que ela vai ascendendo ao poder e acaba que não é mais reconhecida pelos próprios pelas pessoas fora do jogo, né? O Curupira já é bastante bacana na forma como ele é construído, dele farejar o que é imoral, né? A corrupção moral. Ele não faz isso baseado numa ideologia ou numa moralidade, ele faz isso baseado em instinto, né? E isso deixa o personagem muito atraente, principalmente quando ele encontra o Saci, que também age por instinto, mas age de uma maneira diferente. E é isso, pessoal. Acho que não tem muito mais o que falar do livro. Ele é bastante aberto ele se abre às interpretações, ele tem bastante jogos de linguísticos bem bacanas, é extremamente bem escrito e bem divertido de ler para quem tem estômago. E se você não tem medo de ler uma narrativa diferente, eu acho que para quem é um leitor que gosta dessa leitura sofisticada, é uma boa oportunidade de conhecer a ficção científica. E para quem lê muita ficção científica, com aquela escrita mais comum, é uma boa porta de entrada também para conhecer uma maneira diferente de escrever. Precisamos esperar que essa leitura venha da metade norte do planeta, né? A gente sabe fazer isso e esse livro é um bom exemplo disso. Então, para quem não tem medo de ler coisas novas, recomendo o Distrito Federal. E também quero dar um aviso também, pessoal. Quero convidar vocês a conhecer o canal do Rafael Solberg, o Adorei Nota 2. Um canal sensacional de resenhas que pegam livros desconhecidos, de autores desconhecidos, e que é uma vibe também aqui do canal, né? Só que aqui é mais focada na ficção científica. Lá ele traz narrativas diversas, né? E traz um jeito muito bacana, que mesmo que você nunca vá ler o livro, vale a pena só de ver a maneira como o Rafael fala dos livros. E eu vou deixar os links aqui para você conhecer o canal dele. E agora sim, tchau, pessoal.